Por que aqui nós chamamos de Lago da Morte? Então, para poder compreender isso, a gente foi atrás de relatos, né, orais. E segundo uma das pessoas, uma descendente das pessoas que estavam envolvidas no episódio que vai dar origem a esse nome, que é chamada de Maria Pedrosa, que era popularmente chamada como Dona Biana, que morava lá no Santo Antônio. E aí ela vai contar o seguinte, inclusive tem esse vídeo, ela contando também no YouTube, no canal Conhecendo Arari. Vocês podem acessarem, vocês podem se inscrever nesse canal. E aí ela diz o seguinte, ela relata que tudo começa quando ela inicia a história do avô dela chamado Seu Gregório Baiano. E aí, Seu Gregório Baiano, ele vem lá da região do sertão do Grajaú, ainda criança. Eles pedem, né? Houve uns baianos que pediram para os pais de 2 meninos, inclusive os pais do Seu Gregório, na verdade eram as mães, né? Para que ela liberasse esses meninos para virem para cá, acompanhando eles, para eles cuidar dos animais. Só que quando eles chegam aqui, eles são vendidos como escravos. Ou seja, o momento em que Seu Gregório, ele ainda era criança, era no momento da escravidão. E aí a gente pensa o seguinte, que naquele momento ele estava já amparado pela lei do ventre livre, que foi criada em 1871, que todo escravo que nascesse a partir dessa data, ele seria livre, né, entre aspas, porque ele continuaria ali na labuta da escravidão junto com seus pais. Mas aí ela concedeu a vinda dele para cá. Só que quando chega aqui, eles vendem esses 2 meninos como escravos. E aí eles começaram, quem que compra eles como escravo? A família Garcia, aqui do município de Arari. E esses 2 meninos cresceram e eles vieram para cá amigos, né? E vieram para cá para o lago, numa pescaria. E aí quando chegou, a gente entende, né? Pelo relato que ela faz, que é uma dessas aqui, ou debaixo de uma moita dessa daqui de pé de griviri, ou então de popoqueira, não é isso? Né? E aí disputaram o lugar para poder pescar. E aí quando eles chegaram, eles disseram aqui não, vai para lá. E ele insistiu, eu vou para aí. Começaram esse dilema, né? Vai para lá, eu não vou. E aí quando se aproxima, um da outra, que era o remador da canoa, da outra canoa, bate com o remo na cabeça e ele cai, e ele afunda aqui no lago. Quando ele afunda, aí passou um tempinho, não sobe, aí o outro fugiu, e aí o amigo dele, que nós entendemos que é o Seu Gregório Baiano, que eu creio também que ele leva esse nome de Gregório Baiano, apelido de Baiano, devido às pessoas, os baianos que trouxeram ele para cá. E aí nesse momento, Seu Gregório e tudo mais, e o outro ficaram aqui, encontraram ele, colocaram, um foi, né, o outro remador foi para o que estava na canoa com outro remador, foi buscar ajuda em Arari para poder pegar o corpo e levar. Lembrando que, naquele momento, o transporte de pessoas que estavam doentes, ou então pessoas que estavam, né, que tinham falecido, para levar para a sua localidade, era na rede. Colocava na vara e locomovia, transportava essas pessoas. Então, quando ele foi para lá e ficou esperando aqui Seu Gregório, o ex-escravo Gregório estava aqui. E aí o que acontece? A partir desse momento, quando se referia ao lago, as pessoas diziam, porque era só lago, esse aqui é o principal lago de Arari. E aí dizia lá no Lago da Morte, ou seja, do acontecimento do homicídio que havia ocorrido algum tempo atrás, ou então recentemente. E a partir desse momento, este local ficou conhecido como Lago da Morte. Então essa é a história, segundo o relato da Dona Biana, sobre o nome Lago da Morte. Muito bem. Pássaros, dos peixes, né? E essa planície, você pode perceber que quando nós não temos chuva, praticamente não existe o lago. Aquela água que você vê acumulada ali é exatamente porque nós temos uma barragem que foi construída ali, né? Um aterro. Então essa água só fica represada em anos anteriores. Eu lembro na minha infância, nós tínhamos problemas graves aqui porque nós não tínhamos água represada. Depois que foi construído o aterro, que ficou água represada. Para lá tem mais escavações que foi feita pelo governo do estado exatamente para represar a água.
A vegetação daqui, como a professora falou, nós temos a vegetação do criviri, nós temos 2 tipos de vegetação dentro da linguagem geográfica, que é a vegetação herbácea, né, praticamente formada pelo capim de marreca, e nós temos também a vegetação arbustiva, formada pelas árvores de médio porte, que no caso vai ser a popoqueira, nós temos aí o lacre, né, nós temos aí o criviri. Então, são diversos os tipos de árvores que nós vamos ter aqui. Nós temos árvores espaçadas aqui, tá bom? Então, o solo, nós temos aqui o latossolo, né? E o solo, que é o gleissolo. Esse solo é muito típico dessa região aqui. Por quê? Porque ele vai sofrer um período, até comentei isso aqui no Curral da Igreja, ele vai sofrer um período de lixiviação, que é o período quando nós vamos ter uma grande quantidade de água, que é o período chuvoso. Porque o solo ele vai ser lavado durante esse período, tá bom? Que é o gleissolo, que é um solo mais jovem. Também pedaços ainda menores, que é o solo siltoso. O solo siltoso, ele é facilmente lavado e toda a vida, todos os minérios necessários para garantir a vida é levado pela água. Foi o que o professor falou. E para evitar isso, é preciso manter a vegetação nativa. É preciso manter os capins, as árvores, todas no lugar de origem. É a reserva natural. Uma vez que ela é destruída, o solo se empobrece e não tem mais condições de manter a vida. Da educação ambiental e pela falta de plantio e o manejo sustentável. Estamos no lago. Nós estamos fazendo uma visita, ou seja, uma reserva ambiental, tá? Denominada de Amazônia Legal. Toda a nossa vegetação é semelhante à Amazônia, tá certo? E que devemos realmente preservar e proteger.